E como é que é, pessoal? Sejam bem-vindos à minha casa, mais uma vez este cenário. Mais uma vez estamos à tarde, ok? Estamos com a roupinha de casa e eu hoje decidi mover um bocadinho a câmera para vocês conseguirem ver esta... Vocês não conseguem ver a vista, mas é esta linda luz, ok? Luz natural, está quase a ficar de noite, e aproveitarmos, porque é luz natural, it's a God's gift. E hoje vamos falar sobre, e sim tenho notinhas hoje, vamos falar sobre o vídeo, o livro Waking the Tiger. Pronto, e hoje basicamente eu vou falar sobre este assunto que é traumas. Portanto, vou-vos dar dicas according, ok, tudo do livro, dicas como podem seguir em frente depois de ter traumas e o que é que devemos saber dos traumas, como é que devemos um bocadinho lidar com isso, aceitar que temos isso até. Pronto. Portanto, primeiro que tudo, vamos definir traumas. Portanto, basicamente um trauma é qualquer situação que o corpo basicamente faz um replay, ok? Continua sempre a sentir, a mostrar essas emoções. Portanto, e isto é feito no dia a dia, situações habituais. Portanto, o vosso corpo vai fazer este replay das emoções que vocês sentiram nessa situação, tudo o que seja, ok? Daí vem o trauma. Portanto, esta situação cria um trauma e depois o vosso corpo faz esse replay, está sempre em repetição dessas emoções. E isto acontece no dia a dia. Acontece em coisas simples. Eu estou aqui sentado, estou a fazer um vídeo e do nada o meu corpo fica, ok? Começa a sentir estas emoções. Pronto, essa é a primeira definição. Pronto, é também dito no livro que uma forma mais básica, digamos assim, de trauma são os traumas que há entre países, entre a polaridade entre as pessoas, ok? Muitas relações que têm uma conotação negativa, ok? Alguém fez-vos mal, em inglês é muito mais fácil, fez-vos mal, portanto vocês têm essa polaridade entre vocês e a outra pessoa negativa. Portanto, um trauma entre pessoas, crianças também, ok? E países. E isto vê-se muito depois da forma que, por exemplo, nos países, como as pessoas definem as pessoas do outro país, como agem, não só do país, mas pronto, outra pessoa que tem uma polaridade negativa, essas relações negativas, digamos assim. E isso acontece muito, pronto, da maneira que as pessoas agem, porque depois têm essa conotação negativa na cabeça e pensam isso do outro. Pronto, e isso repete-se ao longo da história, digamos assim. Esses traumas de história, eu ia dizer antiguidade, mas tipo de conquistas, etc. Isso está muito aqui no cérebro das pessoas. Atenção. Pronto, depois temos também que há diferentes níveis de trauma. Basicamente temos, por exemplo, um trauma em que tu estás magoado, ok, tens uma sensação de magoado, como eu disse, relações entre pessoas, por exemplo, um bullying, tens uma conotação negativa, e depois temos, por exemplo, um caso mais extremo, ok, onde basicamente, desconcentrei-me, onde basicamente alguém foi forçado a alguma coisa, ok, e isso é os casos de rape, que eu agora não me lembro como é que é a palavra em português, mas vocês percebem que qualquer situação em que tu és forçado a fazer uma coisa, claro que isso também tem um sentimento de dor, de estares magoado, mas é um sentimento diferente, é uma situação diferente, neste caso. E rape é, em português, não sei, mas vamos ficar por rape, vocês percebem. Eu não quero estar a dizer palavras que depois não são. Pronto, eu se calhar meto aí no vídeo o que é. E basicamente, nós como é que respondemos ao trauma? Como é que respondemos a estas situações, ok, que nos magoam, que ficamos, ok, o que é que se passou? É exatamente isto, ficamos muitas vezes como é que se passou, o que é que se está a passar. Portanto, ele diz que nós basicamente temos três respostas. A primeira é fugimos dessa situação, literalmente fugir. A segunda é lutamos contra isso, ok? Por exemplo, numa situação de bullying, nós respondemos de volta. E a terceira, como eu estava a dizer no início, é imobilidade. É tu estares parado sem saberes o que é que acontece. E isto já me aconteceu muitas vezes, por exemplo, que eu não tem bem a ver com traumas, mas tipo situações do dia-a-dia, onde isto se aplica a estas formas como respondemos às coisas, onde eu muitas vezes ouço um barulho de noite e eu fico completamente imobilizado. Eu não fico tipo, ok, vamos ver o que é que se passa, action, não. Eu fico mole, eu fico parado,
tentar ouvir o que é que se passa e assim, sem mexer. É completamente, é estranho. Mas porquê é que os humanos fazem isso? Porque isso é basicamente um instinto animal. Portanto, basicamente há muitos animais que eles basicamente agem como se estivessem mortos, ok? Parecem mortos. Porquê? Basicamente para fugirem aos predadores, era isso, eu não encontrava a palavra. Para fugirem aos predadores. Porque se um predador vê que esse animal, essa presa já está morta, a sua carne vale menos, a sua carne já está mais degradada, ele não sabe há quanto tempo é que essa presa está morta. Então deixa. É engraçado. Portanto, isso vem dos nossos antepassados, ok? Temos um código genético, não sei, isso está no nosso ADN, genes, não sei muito sobre the scientific behind it or science. Não, sou mais esotérico. Bom dia. mas já nós temos isso no nosso ADN, nosso corpo, nossa tudo, nossas células, nosso sangue. Portanto, isso é válido nós termos essa resposta de imobilidade, de parecermos que estamos mortos. Porquê? Porque isso significa sobrevivência. É tão simples quanto isso. Pronto. E aqui o mesmo se aplica para os humanos. Pronto. Depois, o que é mais interessante de tudo é ver a solução e ver as dicas que este senhor dá, quem escreveu o livro, sobre como tratar o trauma, ou pelo menos aceitar e percebermos que temos um trauma, porque às vezes é muito complicado percebermos que temos um trauma de alguma coisa. Pode ser situações mais simples, que nós pensamos, ok, isto não me magoa, mas magoa e deixa-te qualquer coisa ali dentro e tu tens que expressar isso. Tens de desenvolver essa energia. Pronto. Portanto, a solução vai ser lutar contra isso. Diz que, em muitos casos, por exemplo, vou dar aqui um exemplo de crianças que ficaram presas e uma dessas crianças, acho que eram 24 crianças, e uma delas teve a coragem, tomou a ação e basicamente libertou as outras. Portanto, lutou, ok? É tão simples quanto isso, fez o seu, eu ia dizer o seu ato de herói, mas é mesmo. Basicamente essa criança lutou, não ficou como as outras imobilizadas, com medo, etc. Ele sentiu que devia lutar, que devia libertá-los e foi isso que fez. Pronto. E basicamente o que aconteceu foi que as outras 23 crianças ficaram com algum trauma de estarem naquela situação. E essa pessoa não. Essa criança, nesse caso, a criança 1, vamos chamar assim, não ficou com trauma. Porquê? Porque lutou contra isso. Portanto, uma das soluções é nós lutarmos contra isso. Se vemos algum ato de bullying contra nós, se vemos alguma situação em que nós podemos lutar, nós podemos fazer alguma coisa, façam isso. É a primeira coisa. Se pudermos fazer, boom, do it. Let's fucking do it. É isso. Pronto. E basicamente, nós, ao termos um trauma, o que vamos sentir é basicamente sensações sensações ao longo do corpo todo. Há muitas pessoas que, o corpo treme mesmo. E ao juntar com isso, como disse no início, são as emoções, ok? São os feelings, são as sensações. Tu ao mesmo tempo revives isso no corpo, ok? Fisicamente e também psicologicamente, porque sentes essas emoções outra vez. E então, o que é que temos aqui mais? Pronto, aqui outra dica, e é basicamente, como eu estava a dizer, é importante nós apercebermos que temos um trauma, é escrever as coisas, é ter alguém que nos leva e que nos guia durante a situação. Portanto, há um pré, há um durante e há um pós a situação. Portanto, esse trauma, vamos dizer assim, o evento, a situação. Portanto, o que vocês têm que tentar fazer para realmente se aperceberem, e sim, porque aqui o objetivo é basicamente vocês, o corpo, ok? Essas sensações, essas energias que ele sente, é largar isso tudo. Portanto, é o corpo sentir isso, mas largar. É basicamente livrar-se disso. Digamos assim, para umas palavras assim mais simples, é relaxar. Pronto, portanto, ele fala neste evento de pré, durante e pós a situação, o trauma, digamos assim. Portanto,
o que vocês devem tentar fazer, por isso é que eu disse escrito, porque quando estamos com uma pessoa, calhar pode ser um bocadinho, uma pessoa que é um profissional, por exemplo, sabe que as perguntas que deve fazer, etc. E no livro aconselho-vos porque faz mesmo perguntas, mas aqui eu dou as coisas um bocadinho mais, um summary, ok, uns bullet points do que é, mas eu, se alguém quiser, depois dou o livro e basicamente o link. Esse o evento, basicamente é vocês sentirem, ok, o que é que eu estava a fazer neste dia, o que é que eu estava a fazer esta hora, qual é que era o meu objetivo, para onde é que eu ia, ok? Depois, durante, senti este impacto, senti esta dor, senti esta energia, o que é que eu senti neste momento? Senti-me forçado, senti-me magoado, o que é que eu senti exatamente? E no que é que isso me parou de eu atingir os objetivos, ok? De antes. Portanto, isso parou-me porque eu agora não tinha força de continuar, achava que não conseguia atingir aquele objetivo, achava que não conseguia ir ter a casa do meu amigo, achava que não conseguia fazer a chamada que ia fazer, achava que não ia conseguir aceitar aquela proposta de emprego. Esse é o durante. E o pós após essa situação, como é que vocês se sentem? E, mais uma vez, continuando, não conseguiram atingir os vossos objetivos. Mas, se pudessem, o que é que mudavam? E aqui é a chave. Mas, se pudessem, o que mudavam? E aí, vocês voltam a ser guiados, vocês voltam ao pré, durante e pós. E o que vocês dizem é, eu sentia isto, queria fazer isto. Durante, eu senti isto, não respondi, imobilizei-me ou, pronto, fugi, pode ser, mas fiquei incompleto, não quis fazer estas coisas, mas se eu tivesse respondido, e vocês têm que visualizar a responderem-se, visualizar a dar essa resposta, visualizarem-se a não fugir, e depois o pós. E agora eu continuo na minha missão, e agora eu vou acabar a minha ação, vou ir ter a casa do meu amigo, vou aceitar aquela proposta, vou fazer a minha vida. Portanto, mais uma vez para recapitular, pré, durante, pós. No pós é vocês dizerem, ok, agora esta situação aconteceu, eu sinto isto e não me deixou eu acabar este objetivo. Mas se me deixasse, o que é que eu faria? E vocês visualizam como se a situação nunca tivesse acontecido. Ou tivesse acontecido e vocês respondiam e, por exemplo, tinham até, vamos dar o exemplo desse acidente, vocês sentiam que estavam a ser forçados, vocês sentiam isto, mas que conseguem seguir em frente. Portanto, o que eu vos dou a dica e o que diz no livro, vocês aceitarem que isso pode ser mudado, portanto aceitarem a vossa situação, tipo isto magoou-me, isto aconteceu, mas eu ainda estou completo, mas eu ainda posso acabar o que ia fazer. E segundo e poderá ser vocês visualizarem que isso, tipo, como não aconteceu, visualizarem que acabou tudo bem, que não chegou a acontecer, não chegaram a ter aquilo, a ter aquele acidente, não chegaram a sentir estas emoções. E há muitos pacientes que neste guiado sentem o corpo tremer, sentem as mesmas sensações e emoções completamente iguais ao trauma. E depois o corpo vai relaxando, vai aceitando em cada situação em que está, que sim, nós vamos continuar a viver, que sim, tipo, nós vamos completar a ação que queríamos. Aquele pensamento que tínhamos antes, no pré, o meu objetivo hoje é fazer isto, nós acabamos por fazer isso. E é isso. Pronto, estes são os bullet points, digamos assim, onde eu acho que vocês se devem focar. Mais informação concreta está no livro, é um livro fixe, é um livro pequenino e foi muito fixe porque tem este guiado no fim e diz-te, ok, tu deves experienciar o pré, durante e pós. E saber também que qualquer das respostas, vocês fugirem, vocês lutarem head on, como aquele miúdo, ou o terceiro ficarem imobilizados, tudo leva à sobrevivência, porque os animais fazem isso. E é isto, pessoal. Vídeo feito a falar sobre traumas. Eu já estive para ler este livro há muito tempo, tipo há anos, supostamente há 4, 5 anos. Portanto, isto já been a long time coming. E é isto, pessoal. Espero que tenham gostado do cenário, um bocadinho diferente, agora já está à noite. E pronto. Até ao próximo vídeo. Muito obrigado pelo vosso apoio. Se quiserem alguma ajuda, mais uma vez digo, comentários, Instagram, I'm there, we're here, let's crush it. Tchau, tchau, pessoal!